Você teria coragem de vender tudo, abandonar o conforto e atravessar o mundo para pregar onde ninguém quer ir? Hudson Taylor teve, e mudou a história de milhões. Hoje você vai conhecer o homem que fundou uma das missões mais ousadas da história, cristã, e que decidiu viver pela fé radicalmente. Ele foi chamado de louco, de fanático. Mas com suas próprias palavras, Deus não está procurando homens grandes, mas homens que creem em um grande Deus. Hudson Taylor nasceu em 1832, em Barnsley, Inglaterra. Cresceu num lar cristão. O pai era farmacêutico e homem de oração. Ainda jovem, Hudson se desviou. Mas um dia, enquanto lia um folheto evangelístico em casa, o Espírito Santo o alcançou. Ele se converteu ali, sozinho, e disse: "Naquele momento, percebi que Cristo já havia feito tudo. Bastava crer." Pouco tempo depois veio o chamado. Ser missionário na China, um país hostil ao evangelho, um idioma inalcançável, uma cultura totalmente estranha. Mas ele tinha convicção. Se eu disser que tenho 100 vidas, daria todas pela China. Hudson se preparou. Estudou medicina, treinou o idioma chinês e viveu pela fé. Literalmente. Recusou salários fixos. Disse: "Se eu não puder confiar em Deus para minha provisão na Inglaterra, como confiarei nele na China?" Em 1853, com apenas 21 anos, embarcou para Xangai. Tempestades, doença, solidão. Nada o impediu. Ao chegar, se deparou com uma missão elitista, europeia demais. Então, o que ele fez? Se vestiu como os chineses. Deixou a barba crescer. Usava a roupa tradicional, ele disse. "Para alcançá-los, eu preciso ser como eles." A missão era clara: ir além das grandes cidades costeiras e levar Jesus ao coração da China. Nascia então, em 1865, a China Inland Mission. Sem estrutura, sem patrocínio, mas com um propósito. O próximo 1 milhão de almas na China não pode esperar. A missão rompeu todas as barreiras da época. Aceitava homens e mulheres de várias denominações, todos dispostos a morrer pelo Evangelho. Hudson dizia: "Não somos enviados por homens, mas por Deus, e Deus sustenta aquilo que Ele mesmo ordena." Em pouco tempo, centenas de missionários estavam se espalhando pelo interior da China. Hudson perdeu filhos, amigos, colegas missionários. Sua esposa Maria morreu jovem, mas ele seguia firme. Quando perguntado como suportava tanto sofrimento, ele respondeu: "A grandeza da obra não está em mim, mas no Deus que me chamou." Em meio a revoltas, fome, guerra e morte, ele nunca duvidou do chamado. Sua vida era um sermão vivo, não de palco, mas de entrega, não de palavras, mas de renúncia. Hudson Taylor serviu por mais de 50 anos. Viu mais de 800 missionários se juntarem à missão. Milhares de chineses foram alcançados. E sua frase ecoa até hoje: "A obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca ficará sem a provisão de Deus." Ele inspirou nomes como Charles Studd, Amy Carmichael e até Billy Graham. Ousou sonhar com um evangelho que alcança as nações a qualquer custo. Nenhum outro missionário nos 19 séculos desde o apóstolo Paulo teve uma visão mais ampla e usou um plano mais sistematizado para evangelizar uma grande área geográfica, como Hudson Taylor. Que a minha vida seja um canal para o rio de Deus. Não busco fama, não desejo conforto, apenas que Cristo seja conhecido na China, mesmo que isso custe meu sangue. Confesso-me envergonhado de que, até essa ocasião, nunca tinha meditado sobre o que o Mestre realmente queria dizer ao mandar pregar o Evangelho a toda a criatura. Esforcei-me durante muitos anos, como muitos outros servos de Deus, para levar o Evangelho aos lugares mais distantes. Planejei alcançar todas as províncias e muitos dos distritos menores da China, sem compreender o sentido evidente das palavras do Salvador. A toda a criatura? O número total de comunicantes entre os crentes da China não excedia 40 mil. Se houvesse outro tanto de aderentes, ou mesmo 3 vezes mais, e se cada um levasse a mensagem a 8 de seus patrícios, mesmo assim não alcançariam mais de 1 milhão. A toda a criatura.
As palavras abrasavam-lhe o íntimo, da alma. Mas como a igreja, e eu mesmo, falhávamos em aceitá-las justamente como Cristo queria. Isso eu percebi então. Para mim, havia apenas uma saída, a de obedecer. Qual será a nossa atitude para com o Senhor Jesus Cristo quanto a essa ordem? Suprimiremos o título penhor que lhe foi dado para reconhecê-lo apenas como nosso Salvador? Aceitaremos o fato de ele tirar a penalidade do pecado e recusaremos a confessarmos-nos comprados por bom preço e que ele tem o direito de esperar a nossa obediência implícita? Diremos que somos os nossos próprios senhores, prontos a conceder-lhe apenas o que lhe é devido, a ele que comprou-nos com seu próprio sangue, com a condição de ele não pedir demasiado? As nossas vidas, os nossos queridos, as nossas possessões são somente nossas, não são dele? Daremos o que acharmos conveniente e obedeceremos à sua vontade somente se ele não nos pedir demasiado sacrifício? Estamos prontos a deixar Jesus Cristo nos levar aos céus, mas não queremos que esse homem reine sobre nós? O coração de todos os filhos de Deus rejeitará, certamente, uma afirmação assim formulada. Mas não é verdade que inumeráveis crentes, em todas as gerações, se comportaram tal como se isso fosse a base própria para suas vidas? São poucas as pessoas entre o povo de Deus que reconhecem a verdade de que ou Cristo é o Senhor de tudo, ou então não é Senhor de coisa alguma. Se somos nós que julgamos a palavra de Deus e não a palavra que nos julga, se concedemos a Deus somente o quanto quisermos, então, somos nós os senhores e ele o nosso devedor, e consequentemente, ele deve ser grato pela esmola que lhe concedemos. Deve sentir-se obrigado por nossa concordância aos seus desejos. Se ao contrário, ele é Senhor, então tratemo-lo como Senhor. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Foi assim que Hudson Taylor, sem esperar, alcançou a mais larga visão da sua vida, a visão que dominou a última década de seu serviço. Com os cabelos já grisalhos, após 57 anos de experiência, enfrentou o novo sentido de responsabilidade com a mesma fé e confiança que o caracterizavam quando era mais novo. Sua alma ardia ao meditar nos alvos antigos. Ficou ainda mais firme ao executar a visão de outrora. Foi assim que sentiu a direção de unificar todos os grupos evangélicos que trabalhavam na evangelização da China para orarem e se esforçarem para aumentar o número de missionários, enviando-se à China outros 1000 dentro de 5 anos. O número exato enviado à China durante esse prazo foi de 1153. Não é, pois, de admitir que as forças físicas de Hudson Taylor começassem a faltar, não tanto pelas privações e cansaço das viagens contínuas, nem pelos esforços incansáveis em escrever e pregar, nem pelo peso das grandes e inumeráveis responsabilidades de dirigir a missão do interior da China. Os que o conheciam intimamente sabiam que era um homem gasto de tanto amar. A gloriosa colheita de almas na China aumentava cada vez mais. Mas a situação política do país piorava dia após dia, até culminar na carnificina dos Boxers, no ano de 1900, quando centenas de crentes foram mortos. Somente da China Inland Mission pereceram 58 missionários e 21 de seus filhos. Hudson Taylor, com a sua esposa, estavam novamente na Inglaterra, quando começaram a chegar telegrama após telegrama, avisando-os dos horripilantes acontecimentos na China. Aquele coração que tanto amava a cada missionário quase cessou de pulsar. Acerca desse acontecimento, assim se manifestou: não sei ler, não sei pensar, nem mesmo sei orar, mas sei confiar. Certo dia, alguns meses depois, Hudson Taylor, com o coração transbordante e as lágrimas correndo-lhe pelas faces, estava contando o que lera em uma carta que acabara de receber de 2 missionárias, escrita um dia antes de elas morrerem nas mãos dos Boxers. Eis o que ele disse: o gozo de sair de tal motim de pessoas enfurecidas para estar na sua presença, para ver o seu sorriso. Quando pôde continuar, acrescentou: elas agora não estão arrependidas, têm a imperecível coroa. Andam com Cristo em vestes brancas, porque são dignas. Se esse testemunho tocou o teu coração, comenta aqui: eu quero viver pela fé como Hudson Taylor. Compartilha esse vídeo e se inscreve no canal para acompanhar toda a série Gigantes da Fé.